Irmãos, mais uma vez, queremos cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos ler com vocês o segundo livro de Samuel. Apesar de chamar o livro de Samuel, o segundo livro já não se sabe mais quem escreveu. Samuel já era morto. Mas o livro continua ganhando o nome dele. O capítulo é o 21, se você tiver Bíblia. O versículo é o 1 ao 9 a seguir. Na minha Bíblia, a epígrafe, ou o título, como queira falar, é Fome em Israel e a sua causa. Pedi à minha filha Dama para começar lendo. É uma leitura responsiva. E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e os etos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas algumas de Israel, em Israel. E disse-lhe: o que, pois, queres que vos faça? E disseram ao rei: quando o homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E dos seus filhos nos dei 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Iá, que tinha tido com Saul, a saber, Armoni, Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Israel, o Meolalita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da saga. Nos dias primeiros, no princípio da saga da cevada. Irmãos, eu já falei outras vezes como é triste ver Deus, pela sua justiça, permitindo sacrifício humano a Israel. Quero falar um pouco do preço de uma aliança quebrada. Muitas vezes, na hora da dor, na hora do sofrimento, o cristão faz aliança com Cristo, promete tantas coisas, e diz: Senhor, eu farei isso, eu farei aquilo. Senhor, eu serei um servo fiel, eu vou para onde o Senhor mandar. Mas logo após a conquista da bênção, eles esquecem. Quebram a aliança
e pensam que fica por isso mesmo. O tempo não apaga pecado, muito menos faz com que Deus esqueça das alianças. Os filhos de Israel fizeram aliança com os gibeonitas. No ano 1400 a.C., os filhos de Israel fizeram uma aliança com os gibeonitas ao introduzissem na terra de Canaã. O tempo se passou. E aí viera Saul 400 anos depois. E Saul não fizera aquilo apenas, Saul não fizera por maldade. A Bíblia diz que Saul fizera por zelo, mas mesmo que seja por zelo, nada justifica quebrar uma aliança com Cristo. O tempo e o espaço não podem interferir nas alianças. Se você fez uma aliança com Cristo, ainda que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez você já esqueceu que fez aquela aliança com o Senhor. Talvez você prometeu tantas coisas para Deus. Mas o tempo passou. A vida de miséria também passou. Veio a vida de bonança, a vida de fartura. E você já esqueceu. E como você esqueceu daquela aliança? Você quebrou a aliança com Cristo. Está com o vaso rachado. Mas como isso é perigoso. Os filhos de Israel sofreu uma nação toda pelo preço de uma aliança. E Deus ainda permitiu. Mas Juraci, Deus permitiu sacrifício humano? Permitiu. Deus recebeu o sacrifício humano? Recebeu. Está escrito que eles sacrificaram ao Senhor no monte Gibear de Saul. E agora estava um povo ímpio sendo o abençoador do povo de Deus. Mas o que levará a isso? A quebra de uma aliança. As alianças que fazemos, elas permanecem diante de Deus para a eternidade. No dia que quebramos a aliança com Cristo, no dia que tiramos esse elo entre nós e Cristo, Deus se afasta de nós. Um dia aceitamos o Evangelho. Um dia nos batizamos em uma igreja. Um dia firmamos uma aliança com Cristo. E no dia do nosso batismo nas águas, fizemos um juramento de andar tão somente segundo a palavra de Deus. Mas o tempo se passou. Chegaram os tempos modernos. E as pessoas se acham modernas demais para andar segundo a Bíblia. Mas elas esqueceram que assim como os filhos de Israel fizeram aliança com os gibeonitas, lá atrás elas fizeram aliança com o Senhor. E fizeram um juramento de fidelidade, dizendo que prometam ser fiel a Deus. Mas já esqueceram. Hoje já não levam uma vida de santidade. Hoje já não tem mais um linguajar sadio, típico de um ser cristão. Hoje o Espírito Santo tem se afastado gradativamente da vida de muitos, pela vida relaxadamente que tem levado, esqueceram a aliança com Cristo. Cuidado, meu irmão. Às vezes o preço da aliança pode ser pesado demais. Pode ser tão pesado de você não poder suportar. Mas ainda há tempo para você.
não deixe chegar no que chegou aos filhos de Israel. 3 anos de pura miséria em Israel, por causa da quebra da aliança. Veja onde os seus muros estão rachados, os muros espirituais. Veja se ainda está de pé as suas alianças. Quando se quebra uma aliança, se quebra um compromisso. Deixa eu contar o que é uma quebra de aliança. Eu não vou citar nome porque esse vídeo vai ser ouvido lá na cidade. E essa pessoa vai saber que eu estou falando dela. Um colega meu, um presbítero também, estava noivo de uma menina que também era amiga minha. De repente ele soube, com tudo pronto para casar, que aquela menina estava saindo com outro cara. E ele ficou muito arrasado e disse: Juraci, quebrou a minha aliança, já não tenho mais compromisso com ela. Eu estive com ele, conversei com ele, aconselhei, mas ele disse: não, eu não aceito. Houve uma quebra de aliança. E ali acabou aquele casamento e Deus o abençoou, ele casou com outra mulher. Só há compromisso entre Deus e você enquanto houver aliança. No dia que você deixar de santificar a sua vida, no dia de você deixar de santificar os seus olhos, no dia que você deixar de andar na presença de Deus, a aliança está quebrada. Cuidado. Foram 400 anos desde Josué a quebra da aliança de Saul. Saul nem lembrava, ou talvez nunca tivesse lido daquela quebra de aliança, que havia uma aliança entre aquele povo. Não, mas eu sou o rei, eu posso todas as coisas. Eu vou destruir, senão esse povo vai destruir. Não, irmão. Havia uma aliança. E na aliança dizia que os filhos de Israel nunca podiam destruir aquele povo. Qual é a tua aliança com Cristo? Aonde tu prometeste fidelidade a Cristo que não está vivendo? Crentes noveleiros, lamento, meu irmão, minha irmã, não vai entrar no céu. Crente que sai da sua igreja e vai para a nudez das praias, lamento dizer, não entra no céu. Isso é, sabe o quê? O livro de Oséias trata isso como prostituição espiritual. Mas, Juraci, você está desagradando uma multidão. Eu estou falando agora para 850 e poucas pessoas de uma vez só. Fora as que vai ouvir através do YouTube e do blog na América do Norte e na Europa. Mas quem disse que eu tenho preocupação com isso? Quem disse que eu tenho preocupação se as pessoas irão ou não gostar? Não fui chamado para pregar prosperidade. Jesus me chamou para pregar santidade. Jesus me chamou para pregar arrependimento. Jesus me chamou para pregar conserto. Jesus me chamou para pregar: refaça a sua aliança ainda hoje, porque o dia da manhã não nos pertence. Saul quebrou uma aliança 400 anos depois. E por causa disso, 7 filhos de Saul foram sacrificados ao Senhor. E Deus o recebeu. Cuidado com a tua vida, porque o preço da quebra da aliança podem estar acima da sua capacidade de suportar.